cada irmão que está aqui, mas também queremos pedir por aqueles que não podem estar. Tu sabes o motivo, tu sabes o porquê. Senhor, pedimos, Senhor, que tu possas ajudar esses irmãos e dar vitória a eles, Senhor. Entregamos, Senhor, a tua palavra, Senhor, que tu vais pôr nos nossos corações nesta manhã, que a gente possa nos motivar e encorajar através da tua palavra, Senhor, porque ela realmente é viva e eficaz, Senhor, e a gente pedimos, Senhor, a tua presença em nome de Jesus. Amém, amém. Então, bem-vindo a todos. Na quinta-feira, se Deus quiser, eu só estou a dizer, se Deus quiser, a gente tem o culto de oração, não é? Não sei se há alguma coisa na terça-feira, não. Então, na quinta-feira, se Deus quiser, temos o culto de oração. Se houver mudanças, eu depois ponho no grupo para dizer que há ou não há, não é? Mas é importante que os irmãos olhem para o telefone para ver se diz que há ou não há, Elsa. Porque se a gente não olha para o telefone, não podem saber, não é? Eu posso mandar a mensagem, mas eu não posso forçar os irmãos a olhar para o telefone, a ler, não é? Então, não esquecer. Então, nós damos graças a Deus, podemos estar aqui e hoje é o nosso culto de Santa Ceia e isso é uma bênção para nós podermos relembrar aquilo que o Senhor fez por nós, porque a gente sabe que o Senhor, neste tempo que a gente tem estado a pensar, na Páscoa, o Senhor ressuscitou e Ele está vivo, não é? Então, aquilo que a gente está a celebrar não é um funeral, não estamos de luto, nós estamos a celebrar a vitória que o Senhor nos deu a nós, não é? Não sei se os irmãos lembram-se o que é que a gente falamos a semana passada. Alguém lembra-se? Ok? Porque Jesus disse. Porque Jesus disse. Porquê é que Ele disse? Porque Ele é a palavra, não é? E tudo que está dentro da palavra, o Senhor, através de Jesus, já tinha proporcionado e posto lá a sua palavra. Então nós agradecemos ao Senhor porque Ele é a palavra, não é? Então, nesta manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero que os irmãos mais ou menos em 1 de Samuel 7, 1 de Samuel 7, Samuel 7, versículo 12. Então, o título, vamos lá dizer, da mensagem nesta manhã é: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por que é que a gente pode dizer isso? Porque Jesus nos disse. Ele é a palavra. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, olhando o conteúdo, o que aconteceu neste tempo, os filisteus vieram e atacaram
o povo de Deus, atacaram a eles e eles levaram a arca. A arca representava a presença do Senhor. Representava a presença do Senhor. Não é? E a gente vê que nesta situação as coisas estavam mesmo más, porque a presença do Senhor, vamos lá dizer, tinha sido roubada. Os filisteus levaram a arca e levaram para o templo deles. E no tempo deles, eles tinham um Deus que chamava-se Dagon. E esse Deus, os filisteus adoravam esse Deus. Mas quando eles levaram a arca e puseram ao lado desse Deus, o que é que aconteceu? Esse Deus caiu e perdeu a cabeça. Então levantaram a ele, puseram o Deus em cima. Levantaram ele. O Deus que eu sirvo, eu não preciso levantar a ele. Ele levanta-se a ele próprio. Mas no outro dia vi na Índia que tinham cheias e as pessoas estavam a levar o Deus deles em cima dos ombros para ele não ficar molhado. Porque o templo deles estava a ser cheio de água e eles a levar o Deus para proteger o Deus. Mas o Deus que a gente serve, a gente não precisa de ajudar a Ele. Ele ajuda-se a Ele próprio. Então, neste tempo, Samuel, muitas vezes, a gente vê na Bíblia, quando a gente vê o povo de Israel passar por qualquer coisa, por exemplo, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, a primeira coisa que puseram foi uma pedra para relembrar aquilo que o Senhor tinha feito por eles. Agora eu quero perguntar aos irmãos, será que a gente tem memórias daquilo que o Senhor fez por nós? Será que a gente tem certas coisas que aconteceu na nossa vida e quando Samuel ergueu estas pedras, pôs estas pedras para relembrar aquilo que o Senhor fez, eles estavam num tempo difícil. Eles estavam a passar uma situação difícil. Porquê? Porque a arca tinha sido roubada e os filisteus tinham a arca e a presença do Senhor já não estava lá. E houve até uma mulher que teve um filho. Quando isso aconteceu, o marido dela tinha morrido, o filho dela tinha morrido, e ela estava a dar à luz um bebê. E a dar à luz, ela estava a morrer. E ela, pois deu o nome ao filho, que quer dizer, enquanto ela estava a dar à luz, ela olhou e disse, a presença do Senhor saiu do nosso meio. E ela deu o nome ao filho dela para dizer que Deus já não está no nosso meio. E o que é que aconteceu? Samuel decidiu, com Davi, batalhar contra os filisteus, mas ele pôs aquela pedra e chamou aquele lugar, Ebenezer. E o que é que quer dizer Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que a gente, nesta manhã, e todos nós estamos a passar ou passamos por situações difíceis na nossa vida? Há aqui alguém que não passou problemas na vida?
Aqui alguém que não teve problemas na vida? Alguém? O irmão nunca teve problemas? Mas o irmão casou-se. A Bíblia diz que quando a pessoa casa-se, traz problemas. Então já aí o irmão não está a ouvir o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 7, 28 parece que é. Diz, o casamento traz problemas. Os homens, ninguém disse amém, então é porque todos estão com um bom casamento e não tiveram problemas. Não é? Todavia, estes padecerão tribulação na carne e eu quisera poupar-vos. Paulo está a dizer, é melhor não casar porque vão ter tribulação na carne. É por isso que ele nunca casou-se. Então, a gente sabe que o casamento traz desafios, tribulações. Porquê? Porque quando a gente estamos solteiros, a gente não precisa se preocupar com os outros. A gente só preocupa-se com os nossos problemas. Se eu quero comer, eu como. Se eu quero beber, eu bebo. Se eu quero dormir, eu durmo. Mas quando a gente tem família, já muda. Não é? Os portugueses dizem que filhos criados, trabalhos dobrados. Eu pensava que quando o meu filho ia crescer, que os meus problemas iam desaparecer. Mas parece que ficaram piores, não é? Antigamente os problemas de irmão Monteiro eram simples. Ele chorava, dávamos o leite, ele calava-se, se eram as fraldas, mudávamos e mais ou menos ele ficava satisfeito. Mas agora entram em situações difíceis, sejam financeiras, e nós como pais, a gente não pode só fechar a porta, não é? Os nossos filhos, alguém que disse que quando eles casam-se, nós sempre temos que acomodar a eles, mas eles não têm que sempre acomodar a nós. Não é? Nós sempre como pais, por exemplo, o meu filho, se eu for à casa dele, eu não posso só ir à geleira buscar um cold drink para beber. Porquê? Porque é a casa dele. Mas se ele vem à minha casa, como ele é o meu filho, ele vai lá, abre a geleira, ele nem pede, tira, mas se eu vou à casa dele, eu tenho que pedir. Porquê? Já pensaram que a gente somos sempre pais, mas os filhos não são sempre filhos. Eles quando tornam-se maridos, pais, já tornam-se diferentes. Agora, será que eu posso dizer nesta manhã que até aqui me ajudou o Senhor? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu nunca tive problemas? Quer dizer que eu nunca passei por situações difíceis? Se a gente formos ver em Hebreus 13, versículo 5 e 6. Hebreus 13, versículo 5 e 6. O que é que a Bíblia diz? Hebreus 13. Diz, seja a vossa vida senta de ganância, contentando-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda,
não temerei que me fará o homem. O que é que o homem pode fazer contra nós, Matias? O que é que o homem pode fazer contra nós? O que é que os homens fazem contra nós? Alguém pode dizer? Podem bater? Podem bater? Acusar? Roubar? Matar? O irmão disse matar. Mas quê? Então matar, roubar, destruir, mentir, acusar. Então os homens podem fazer muitas coisas contra nós. E nós aqui neste mundo passamos muitas coisas. Mas agora a minha pergunta é, e às vezes a gente tem esta percepção e a gente pensa que a gente nunca vai passar por situações. A Bíblia nunca diz que a gente não vai. João 16, 33 diz que neste mundo vamos ter muitas tribulações. Mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Se a gente pensar em Paulo na Bíblia, eles bateram nele. Jesus, o próprio Jesus, bateram com um pau na cabeça dele, puseram uma coroa. Será que nesse momento Deus não estava com ele? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os irmãos sabem que nós, como crentes, a palavra do Senhor em Tessalonicenses 4 diz que nós, como crentes, a gente não entramos em luto como aqueles que não têm esperança. Porquê? Porque a gente sabe que há algo que está à espera de nós. Eu vou-vos preparar um lugar. Na casa do meu Pai, uma pessoa disse amém. Então o irmão está na expectativa de ir para o céu. Então eu sei que há pastores que têm falado que não há, o céu não existe, que as pessoas, que a gente vai ficar aqui no mundo. Mas a Bíblia diz que a terra e os céus passarão, mas a minha palavra... Então, irmãos, nós estamos a passar por situações muito difíceis e talvez há aqui pessoas até no dia hoje que a gente está a passar situações que a gente não sabe o que fazer. Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Então, quando o Senhor, voltando a Hebreus 13, versículos 5 e 6, quando o Senhor está a falar conosco nessa passagem e está-nos a exortar, o que é que ele está a dizer? Nós temos que declarar, será que é, irmã Vina, será que é fácil quando a gente temos um ladrão na nossa casa e ele está a ameaçar a nós? Será que nesse momento Deus diz, bem, isto aqui é uma situação difícil, eu não me quero magoar, é melhor eu sair daqui, eu já volto? Será que Deus nos deixa? Será que Deus nos desampara? E não é fácil. Não é fácil quando a gente está a passar por situações difíceis. Aquela mulher com fluxo de sangue, quantos anos é que ela estava a sofrer? 12 anos. 12 anos a sofrer.
E a palavra do Senhor diz, acho que é no livro de Marcos, diz que ela gastou os recursos todos. Já não tinha esperança, já não tinha solução. Então, na minha vida e na sua vida, onde é que a gente está na nossa jornada? Quando Moisés pôs aquela pedra e ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Será que o irmão e a irmã nesta manhã podem categoricamente dizer, eu estou talvez até o irmão e a irmã está aqui nesta manhã e está a passar por dificuldades, sejam financeiras, sejam físicas, sejam o que for. Mas não muda o facto que até aqui o Senhor me está a ajudar. Não muda esse facto. Eu não posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor, só quando as coisas estão a correr bem. Eu não posso só, quando estavam na prisão, lembram-se das pessoas que estavam na prisão? Quem é que estava na prisão? Paulo e o que é que aconteceu? A palavra do Senhor diz que eles estavam amarrados. Eles estavam com soldados a rodear a eles. Mas naquele momento, ele tinha que dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Quem aqui é que sabe o que é que vai acontecer amanhã? Quem aqui pode me dizer o que é que aconteceu amanhã ou vai acontecer? Há pessoas hoje de manhã que estão todos felizes, não é? Por causa do Porto, não é? E estão a dizer, até aqui, não é? O Senhor ajudou o Porto. Então hoje estão muito felizes no culto e é por isso que o nosso irmão até está a dizer que não tem problemas, não é? Até aqui, a gente não sabe o que é que amanhã vai trazer. Há pessoas que de um dia para o outro a situação muda. Há irmãos e irmãs, todos nós que estamos aqui, a gente não sabe o que é que amanhã vai trazer. E é por isso que a palavra do Senhor diz para a gente não se preocupar com o dia da manhã, porque o dia de hoje tem problemas que chegam. A gente não sabe, mas será que o irmão e a irmã, na sua situação, nesta manhã, pode dizer-se, eu estou com 85 anos, ou eu estou com 70 anos, mas até o dia de hoje, o Senhor me tem ajudado. Quais são os monumentos, se eu puder dizer, que o irmão e a irmã têm na sua vida, que pode dizer, o Senhor me ajudou? Não é? A falar aqui com o nosso irmão Fonseca, ele quando era jovem veio aqui para a África do Sul, tinha quantos rands no bolso? Ou, eu não sei se era rands naquele tempo. 0. Então, veio para a África do Sul com 0. Matias, tu olhas e pensas, as pessoas brancas não sofrem. Não, ele veio aqui com 0, não tinha nada. E o que é que aconteceu? Mas até aquele ponto, ele pôde dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Porquê? Porque ele teve que vir num barco e ele podia ter morrido. Podia ter um naufrágio e morrer. Mas não, ele chegou na África do Sul, pôs os pés na areia, no chão e disse, até aqui me ajudou o Senhor. Mas agora eu estou com 0, não tenho casa, não tenho nada, o que é que eu vou fazer com 0? Será que a gente pode multiplicar 100 vezes 0, quanto é que dá? Então a gente nem pode multiplicar, quando temos 0, temos 0. Mas a gente ainda nessa situação pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Porquê? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã.
A gente não sabe se a gente vai estar a andar e alguém vai vir e dar-nos 1.000 rands. A gente não sabe o que é que o dia da manhã traz, mas a gente tem que glorificar a Deus, porque até aqui Deus tem proporcionado a minha vida e dá direção, mas a gente está a reclamar, mas a gente não. A gente tem que dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Porquê? Porque a gente leu agora em Hebreus 13, versículos 5 e 6, o que é que diz? Não te deixarei, nem te desampararei, de modo que pela plena confiança, digamos, o quê? O Senhor a quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem. Isso quer dizer que eu tenho orgulho e estou a dizer, eu não tenho medo de ninguém. Não, eu estou a ser humilde e estou a dizer, o homem pode fazer o que fizer, mas uma coisa é certa. O que é isso, Lídia? É que o homem não pode me pôr no inferno. A Bíblia diz, eu tenho que ter medo daquele que me pode pôr a minha alma no inferno. E quem é esse? É Jesus, é Deus. Então, eu não posso temer nem a morte. Nem a morte. Será que eu posso dizer, quando eu estou a passar pelo vale da sombra da morte, será que eu posso dizer, até nesta situação, até aqui me ajudou o Senhor? Não é fácil. E muitas vezes nós, como pastores, a coisa mais difícil é visitar pessoas que estão a morrer. E essas pessoas não têm esperança. Essas pessoas não sabem se estão salvas ou não estão salvas. Será que nós, quando a gente está à beira da morte, que a gente pode dizer, até aqui o Senhor não me deixa nem desampara. Por quê? Porque eu tenho uma esperança. Eu não sei se você tem essa esperança, mas eu tenho uma esperança que há algo preparado para mim. Eu não posso estar a viver em luto e a pensar, mas o porquê? Não é? Eu creio que se as pessoas que já foram antes de nós, não é, são salvas, a gente sempre diz, em inglês, a gente diz rest in peace, não é? Em português é descansa em paz. A gente não devia dizer isso para os crentes, porque se eles são crentes, eles estão a descansar em paz. Eles nem estão preocupados conosco. A sua esposa e irmã não está lá no céu a tocar em Jesus e dizer, olha, não te esqueças do meu marido, a ver lá se ajudas a ele, que ele agora já está a ficar idoso. Não deixe ele cair. Não. Por quê? Porque ela sabe que Deus não nos deixa nem desampara. O Senhor não nos abandonou e disse, olha, vocês agora arranjam-se, eu não vou ajudar. Eu vou deixar. Não, o que é que ele disse? Eu vou, mas vou deixar-vos quem? O Espírito. Não vou vos deixar órfãos, mas eu vou deixar-vos aquele que nos vai ajudar. Ele nos vai ajudar. A palavra do Senhor é clara que a gente passa por tribulação, a gente passa por problemas, seja de casamento, seja financeiro, seja físico. Mas a gente tem que continuar a declarar, Senhor, em teu nome eu creio. Eu creio que eu vou vencer. Eu creio que eu vou ter vitória. Porque tu não me deixas
nem desamparas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a presença de Deus está conosco onde quer que a gente for. Eu creio que um dia, se a gente for para o céu e se o Senhor nos mostrar um filme, Ele vai dizer: tu não sabes que naquele dia, naquele momento, ia cair uma pedra na tua cabeça, mas eu protegi a ti. Será que a gente, nos nossos momentos de necessidade, podemos dizer: Senhor, até aqui tu me ajudaste, tu nunca me tens deixado e nunca me desamparaste? Porque não é fácil, irmãos, quando a gente começa a ficar mais idosos, não é fácil. Eu não sou tão idoso como algumas pessoas aqui, mas também não sou o mais novo. A gente às vezes pensa, mas quando eles dizem que a pessoa, quando no mundo há duas fases, que o corpo muda e fica mais velho rapidamente. Depois dos 40 ou 45, o corpo faz uma mudança que diz: eu estou a ficar velho. E depois a fase depois disso, Ramona, é quando a pessoa fica com 60 anos, aí o corpo realmente diz: agora estou a ficar velho. Eu vou fazer 60 anos e eu posso dizer: agora estou a ficar velho. Não é? Não, ainda faltam uns meses, mas posso dizer. Porquê? Porque o meu corpo está a reagir, e eu antigamente, onde podia dar um pontapé na bola com mais força, metias e meter muitos golos. Sabes quantos golos é que eu meti num jogo? 9 golos. 9. Não estava a jogar contra o Porto, ok? 9 golos. Mas quando a pessoa chega a uma certa idade, a mente diz uma coisa, mas o corpo reage mais devagar. A mente já está a meter o golo, mas a perna ainda não mexeu. E a bola já passou e a gente olha: onde é que está a bola? Já passou. O que é que aconteceu? O próprio Paulo diz que isto é uma tenda que está-se a desgastar. E a gente pode tomar conta, a gente pode... Não é? Mas a realidade é que a gente não é? Houve um homem agora que ele foi à corte para ter um caso contra o governo, porque eles no ID dele puseram que ele tem uma certa idade e ele diz que não. Ele sente-se 10 anos mais novo. Então ele não quer ser 60, eu não me lembro qual é a idade, mas por exemplo, ele tem 60, ele diz que quer ter um caso para fazerem que ele é 50. Ele não é 60. A realidade é o nosso corpo, porque os irmãos estão aqui, irmãs, que já tiveram essa experiência que hoje estão bem, amanhã acordam-se e a coisa já mudou. De onde é que isto vem? Porquê? Mas isso não quer dizer que o Senhor não está conosco. O Espírito Santo mantém, Ele é novo, a sua misericórdia todas as manhãs é nova. O Espírito Santo não é como nós e fica velho. A gente está: ai, o Espírito Santo, coitado, é tão velho. É por isso que Deus, irmão Dinho, quando a gente fica mais velhos, leva mais tempo para Deus responder, porque o Espírito Santo na nossa vida é mais velho. Então, quando a gente ora, Ele leva mais tempo para responder. Não. Quando a gente fica mais maduros, o que é que acontece? Deus está a ver se a gente tem fé ou não. Será que já tens a fé? O próprio Jesus disse: quando eu voltar, será que eu vou achar fé aqui na terra? E eu posso dizer que, da maneira que as coisas estão no mundo, é muito difícil a gente ter fé. É muito difícil. Porquê? Ontem a gente punha 500 randes de gasolina e durava o mês todo. Agora pomos 500 e só dura uma semana.
E o que é que acontece? Será que Deus nos deixa e desampara? Não. Deus ainda está conosco. Há pessoas que têm tido milagres, que estão a viajar e o carro está quase a parar e o carro está numa área perigosa e eles clamam a Deus e oram, diz: Senhor, ajuda-me. E naquele momento parece que alguém pôs gasolina no carro e conseguem acabar a viagem. Por quê? Porque Deus nos ama e Deus está conosco. Em Salmo 121, versículo 1 e 2. Salmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vou ler outra vez, porque alguns irmãos ainda estão a querer virar nas suas Bíblias e chegar lá, mas podem ver só aqui. E levo os meus olhos para os montes. Então ele estava a olhar para os montes. Será que o meu socorro vem dos montes? Não. De onde é que vem? O meu socorro vem daquele que faz os montes. O que fez os céus e o que faz as terras. Então, a gente pode dizer, o meu socorro vem do Senhor. Há muitas pessoas que já tiveram a experiência de morrer e quando elas morrem, elas veem os anjos a vir buscar as almas delas. E depois algo acontece e elas voltam para o seu corpo. E dizem que é uma experiência tão fantástica. Porque até aí, na morte, o Senhor está conosco. Ele é o nosso socorro. O Senhor não disse na sua palavra que todos os crentes não vão morrer. Não, a gente fisicamente vai morrer. Mas a gente tem uma esperança, o quê? Que Ele é o nosso socorro. E Ele pagou por a nossa vida e a gente temos um lugar preparado para nós. Ele é o nosso socorro. Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Os irmãos sabem que nós temos que fazer essa escolha. Muitas vezes a gente entra em depressão e ansiedade. Por quê, irmã Zumira? Porque a gente não consegue dizer que o Senhor é o meu ajudador. A gente, quando está a passar por depressão, é difícil porque a gente está ansiosos e o inimigo parece que não deixa a gente poder falar. Eu já tive com pessoas que estão possessas e elas estão amarradas e quando a gente diz a essa pessoa, diz, Jesus Cristo é o Senhor na minha vida, elas... Eu não posso dizer. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente declare até situações difíceis, porque o Senhor não disse que os crentes vão andar não é, sem problemas, vão passar aqui por a terra, eu sou forasteiro aqui, então não vou. Não. O Senhor disse que a gente vai passar dificuldades. O próprio Jesus disse, Senhor, quando ele orou e disse, Pai, eu não te peço que tu tires os homens, mas que ajudes a eles a ter fé e perseverar aqui na terra. Todos nós aqui temos uma história. Todos nós aqui temos algo que há aqui irmãos que talvez tenham testemunho, coisas que aconteceram no passado, e há aqui pessoas que têm traumas, coisas terríveis. E não faz sentido às vezes dizer, mas como é que o Senhor estava comigo? Quando a gente está a passar por a situação, não sei se já aconteceu na sua vida,
Quando a gente começa a sentir aquela dor, aquele problema, seja os problemas dos nossos filhos, seja os problemas, a gente parece que Deus não está a ouvir o nosso clamor. Já alguém teve aqui uma experiência assim que parece que Deus não está a ouvir as nossas orações? Parece que só fui eu. Está ali o irmão Horácio, que a gente passa e a gente está a chamar e a clamar: Senhor, será que o Senhor, quando a gente está com fome, será que Ele não está lá? Ele está lá. Só que para nós é difícil compreender como é que um Deus, que é um Deus de amores, deixa isto acontecer. Mas sabem porque é que às vezes a gente passa por coisas? Porque Deus está-nos a ensinar a perseverar. Porque Ele sabe que o dia da manhã a gente vamos precisar essa experiência. Nós, como pais, a gente não pode, quando os nossos filhos, os nossos netos, não é? Quando a gente tem netos ou filhos e eles estão a aprender a gatinhar-se, será que a gente diz a eles: olha, fica aí, porque se tu levantares te vais cair? Não, a gente até com pais, a gente quer ajudar a eles. E a gente agarra na mão e a gente põe eles ali a balançar e a gente está a encorajar para eles andarem, não é? Ou para falarem. Eu lembro que eu queria que o Caleb falasse. Agora eu digo: Senhor, porque é que ele fala tanto? Porque ele não se cala, ele só quer falar. Mas será que um bebê que está a gatinhar e levanta-se para andar, será que ele nunca cai? Antigamente era diferente, não é? A gente queria fazer os miúdos mais fortes, ou as miúdas, e a gente deixava eles cair. A gente dizia: não, tens que cair para aprenderes. Hoje em dia põem almofadas, põem chapéus, bonés. No outro dia estava a ver uma pessoa que tinha parece aqueles chapéus do rugby, assim, aquele boné forte com esponjas na cabeça da criança para a criança não se magoar. Eu pensei, quando eu era bebê, eu não tinha esponjas, não tinha chapéus, batia a cabeça, e talvez é por isso que tenho algumas... A minha cabeça não é perfeita. A gente deixava, e é isso que Deus quer fazer. Deus não protegeu Israel quando eles estavam no Egito. Porquê? Eles estavam 400 anos como escravos. Porquê? Para eles conseguirem ter resistência, músculos, porque ele sabia que eles amanhã iam estar no deserto. Eu, para passar o teste, este telefone para passar tem que ser aprovado. Tem que tirar este telefone, tem que fazer certos testes. E o irmão e a irmã nesta manhã pode estar aqui, é porque Deus está a ajudar nessa situação. Paulo e Silas, o que é que eles fizeram? Eles não disseram: mas eu sou um crente, eu já estou-te a servir há tantos anos, como é que tu puseste-me aqui na prisão? Não. O que é que eles começaram a fazer? A louvar a Deus. Jó, quando ele perdeu os filhos, perdeu o negócio, perdeu tudo, perdeu a casa, só não perdeu a esposa. Não sei porque é que Deus... Ele ficou com a esposa. E a esposa dizia: mas porquê é que tu não estás a amaldiçoar a Deus e morres? Às vezes a gente precisa de pessoas na nossa vida para elas também, não é? O ferro contra o ferro, o que é que acontece? É preciso. E às vezes a gente precisa, não é? E eu não gosto. Às vezes a minha esposa, não é? Eu estou a sair de casa, tens que arranjar isso, está feio. E eu estou, não é? Quero sair de casa. E ela: não, aperta, olha o teu cinto. Pá, deixa-me, eu quero sair. Mas é preciso. E Deus às vezes sabe que há coisas na nossa vida que Ele quer tirar e remover. Quando a gente tem um dente que está a doer, a gente quer não ter dor, mas não queremos tirar o dente.
Se o dentista diz e a gente ouve aquela máquina que... No outro dia foi o dentista, ele pôs uma agulha, mas ele errou, eu bati na mão dele, pá! Ele deixou tudo cair no chão. Ele amagoou-me. Mas eu não tenho medo de dentistas, mas a pessoa às vezes está lá e eu olho para as minhas mãos e eu estou ali, oh Deus, o que é que vai acontecer? Ele tem assim uma agulha. Mas se ele não arranja aquele dente, aquilo vai me dar problemas. E às vezes há coisas na nossa vida que Deus quer remover, porque Ele sabe que a gente não podemos ter isso na nossa vida. Eu não concordo com o divórcio, mas às vezes Deus tem que nos tirar de um relacionamento porque essa pessoa está a nos afetar e a gente não consegue ir em frente na nossa vida como crentes porque essa pessoa está a ser um fardo. Essa pessoa está-nos a levar a caminhos que a gente não devia ir. Então, às vezes, essas pessoas, Deus remove essas pessoas. Então, nesta manhã, a gente está aqui. Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu desafio, qual é o seu problema. Os irmãos e as irmãs que vão ajudar com a ceia, por favor, prepararem-se. Mas a gente está aqui a celebrar a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É dizer que até aqui o Senhor me ajudou. É dizer, Ele nunca me deixa nem me desampara. Aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos. Mas aquele dia que foi destinado para ela ser curada, ela só tocou nas vestes de Jesus. Ela tocou. Tocou e o que é que aconteceu? Imediatamente ela sentiu uma cura. Há irmãos e irmãs aqui que talvez hoje possa ser o seu dia que Deus faz um milagre imediatamente. Tem estado doente, tem estado a sofrer. E a gente pensa, mas onde é que está Deus? Por que é que Deus não opera? Vamos nesta manhã tomar a ceia e dizer, o Senhor nunca me deixa nem desampara. E vamos, eu não sei qual é a sua situação. E eu não sei o que é que o dia da manhã tem para si. Mas será que o irmão com fé ainda pode dizer, e a irmã pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos, Ebenezer, Ele está conosco aqui. Porque até aqui, se eu pensar naquilo que eu passei, os problemas que eu passei, mas eu posso dizer claramente nesta manhã, até aqui me ajudou o Senhor. Eu sei que eu perdi a minha esposa, eu sei que perdi o meu esposo, eu sei que perdi o meu filho, eu não sei qual é o seu desafio, mas será que a gente pode dizer com ousadia, até aqui me ajudou o Senhor? Eu não percebo tudo, como pastor eu não sei porque é que pessoas têm que morrer, mas eu sei que há um dia destinado para estas pessoas morrerem. Será que eu posso dizer nesta manhã, a tomar a ceia, até aqui me ajudou o Senhor? Vamos meditar nisso, vamos pensar naqueles monumentos que estão na nossa vida. Oh, pastora Bela, eu era desviado, não conhecia a Jesus, mas eu lembro naquele dia, 1993, que eu aceitei Jesus como Salvador. Aquilo foi um dia glorioso. Mas, pastor Abel, pois eu passei problemas com a minha família. Eu passei problemas com saúde. Mas Jesus tocou-me.
Ele sarou-me naquele dia. Eu tenho um monumento. Eu lembro daquele dia, 1900 ou 2000 ou 2004. Eu lembro que o Senhor tocou-me. Eu lembro que eu não tinha emprego. Eu estava a sofrer. E eu clamei ao Senhor. E eu nesta manhã, Pastor Abel, posso dizer, até aqui. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Mas eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Nesta manhã, a tomar a ceia, vamos dizer e declarar: até aqui me ajudou o Senhor. Vamos só pôr de pé, enquanto os irmãos e as irmãs vão entregar a ceia, e eu vou só orar. Senhor Jesus, nós temos falado a semana passada e dissemos, porque Jesus disse. E nesta manhã, o que tu estás a dizer é que até aqui tu tens estado conosco. Até aqui tu nos tens ajudado. Tu nunca nos deixas nem desamparas. Eu posso não compreender o porquê ou o porquê não. Mas nesta manhã eu quero declarar perante os irmãos e as irmãs aqui, perante o inimigo, e dizer, até aqui o Senhor me tem ajudado. Eu lembro do dia que eu estava doente e o Senhor me curou. Eu lembro do dia que eu não tinha emprego e o Senhor deu-me emprego. Eu lembro do dia que a minha esposa estava com problemas de gravidez e o Senhor sarou ela. Eu lembro do dia que eu não podia ter filhos ou filhas e o Senhor tocou em nós e a gente agora podemos celebrar que a gente tem o nosso filho ou filha. Até aqui. Eu lembro do dia que o meu filho estava desviado, mas o Senhor tocou na vida dele. E agora ele e a família dele estão a seguir ao Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Vamos tomar a ceia. O que é preciso para tomar a ceia? É só preciso a gente estar salvos, aceitar Jesus como Salvador e antes de tomar a ceia dizer, Senhor, perdoa-me. Se eu fiz algo contra ti, perdoa-me. Mas eu ainda quero fazer parte do teu corpo. O Senhor nunca nos rejeita nem desampara, mas a gente tem que dizer, Senhor, perdoa-me. Se eu errei, perdoa-me. Não sei se eles podem pôr Hebreus 13, versículo 5 e 6. Tem ali umas palavras, no versículo 6 parece que é. Eu só quero que a gente veja essas palavras. Eu estou a pensar em inglês e não sei. E diz, de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda. Não temerei que me fará. Será que o irmão e a irmã nesta manhã, através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, pode dizer com plena confiança, o Senhor é quem me ajuda. Eu não temo o que o homem pode fazer. Eu não temo o que o banco quer fazer. Eu não temo o que o médico está a dizer, porque o Senhor é quem me ajuda. Vamos olhar para os elementos que a gente tem na nossa mão, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor deu graças. E Ele deu graças quanto, irmã Zulmira? Ele estava a dar graças porque Ele sabia que Ele ia morrer. Por que Ele estava a dar graças? Porque Ele sabia que o irmão e a irmã iam ser salvos através do ato que Ele ia fazer. Ele não disse, Deus, eu não posso. Ele disse, o gozo perante Ele.
ele tomou aquele passo. Então ele deu graças e deu: obrigado, Jesus, por o teu corpo, Senhor, que foi ferido por mim. E através disso eu posso dizer com plena confiança: o Senhor é quem me ajuda. Em nome de Jesus, vamos tomar-se e agradecer ao Senhor. Da mesma maneira, ele tomou o cálice, tendo dado graças, disse: bebei, fazei em memória de mim. E até nesta situação da gente pensar que isto é um símbolo do sangue de Jesus, a gente pode dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor me salvou. Eu devia de estar morto, mas o Senhor salvou-me. Obrigado, Jesus, porque tu me ajudaste para eu manter a minha salvação, não nas minhas forças, mas na tua. Obrigado, Jesus, que tu tens me ajudado até aqui. Vamos tomar o cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não sei se o Samuel está aí. Talvez vamos cantar aquele coro: até aqui nos ajudou o Senhor. Não sei se eles têm as letras. Mas vamos cantar nesta manhã e dizer à pessoa ao nosso lado: quando a gente está a cantar, a gente já conhecemos este coro, ou devíamos conhecer, e dizer: até aqui me ajudou, Senhor, até aqui nos ajudou, Senhor, até aqui nos ajudou, Senhor, e sempre ajudará. Até que nos ajudou, Senhor, até que nos ajudou, Senhor, até que nos ajudou, Senhor, e sempre ajudará. Ok, os irmãos não estão a ouvir o que o pastor está a dizer. Agarre na mão da pessoa ao seu lado, olhe para essa pessoa, o irmão Fonseca, e vamos dizer à pessoa ao nosso lado: o meu irmão, junte-se aqui do meu lado esquerdo, ou aqui com estas irmãs, e cante e diga a essa pessoa ao seu lado: até que nos ajudou. Olhe para a pessoa e diga: até que nos ajudou, Senhor, até que nos ajudou, Senhor, e sempre ajuda. Até que nos ajudou, Senhor, até que nos ajudou, até que nos ajudou, Senhor, e sempre ajudará. Por isso nós dizemos: Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou, Senhor. Oh, por isso nós dizemos: Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou, Senhor. Amém. Diga a essa pessoa, olhe para a pessoa e diga: o Senhor está consigo. Ele é o seu socorro.
Amém. Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui. Tenham um domingo abençoado.